alunos da Ambra. A gente terminou a última gravação com cliffhanger, como se fala, com gancho, né? Com aquele momento que as séries têm que dizer, opa, o que é que vai acontecer na próxima? Talvez pode não ter sido o gancho mais excitante da história das séries, mas certamente foi um gancho aqui para a nossa aula de hoje, que vamos continuar apenas a posição no artigo 133, que fala o seguinte: a pessoa natural jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio, estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar na restritiva exploração sobre a mesma ou outra razão social, ou firma ou nome individual, responde pelos tributos relativos ao fundo de estabelecimento ou estabelecimento adquirido, devidos até o ato, a data do ato. Imagine o seguinte: a gente não está falando aqui da pessoa comprar toda a pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica é uma coisa, fundo de comércio e estabelecimento é outra. Tá? Imagine, por exemplo, você é um padeiro, você quer comprar uma padaria. E aí você compra. Aí há uma rede de padarias com 30 padarias. E você compra um estabelecimento dessa padaria, vai mudar de nome e tal, botar um outro nome ali. Mas ora, você está comprando um fundo de comércio, um estabelecimento que tem ali uma clientela, tem um. O pessoal já conhece, sabe que ali tem uma padaria, então você vai assumir aquilo ali com outro nome, com outra pessoa jurídica. Ou seja, na verdade, é uma pessoa jurídica passando para outra pessoa jurídica, um fundo de comércio, um estabelecimento comercial. A gente já vai tratar sobre essas distinções. Como eu tenho uma situação onde uma nova pessoa vai continuar explorando aquele bem, essa pessoa que está assumindo aquele ponto e vai continuar explorando a atividade, ela se torna responsável. Veja aqui. E continuar a respectiva exploração sob mesma outra razão social ou sob firma ou nome individual. A ideia aqui é eu adquiro um fundo de comércio e continuo a respectiva exploração. Então, é uma padaria, eu vou continuar explorando padaria. O CTN entende que há um tipo de sucessão aí, ou seja, o comprador vai ter que responder pelos tributos devidos para aquele fundo de comércio, porque eu estou, em alguma medida, me beneficiando de todo aquele histórico comercial daquele ponto. Mas vamos prosseguir nas nossas reflexões. A gente pode ver, tentar distinguir fundo de comércio do estabelecimento comercial. Há alguns que não distinguir, então falaria que o estabelecimento é o espaço físico e o fundo de comércio é uma certa universalidade abstrata, que incluiria a clientela, o ponto, a própria ideia a ideia de que ali já tem um espaço comercial e não só o espaço físico e material. Né? Já o estabelecimento seria realmente o físico. Né? Outros se entendem como sinônimo. Né? Vendo você tem, a gente pode perceber que eles tentam distinguir, né? Fundo de comércio como universalidade de bens materiais e imateriais, que servem para o exercício da atividade. O estabelecimento é a universalidade aplicada à atividade. Então a gente poderia pensar também nessa visão, ou seja, fundo de comércio, universalidade material e imaterial, e o estabelecimento, toda essa universalidade aplicada à atividade. Né? O STJ, na verdade, trata como sinônimos. Então, a jurisprudência não faz distinção. E como o próprio CTN também, apesar de tentar distinguir, não dá efeitos diferentes, pouco importa. Sabe? Então, assim, essa distinção se fundo de comércio é algo abstrato, ou união de material com abstrato, se o estabelecimento é só o físico, ou a adicionalidade desses elementos materiais e imateriais aplicados, pouco importa. A jurisprudência trata como sinônimos. Tá? A ideia básica é: eu estou adquirindo um espaço físico que tem questões materiais e imateriais envolvidas. Então, eu tenho o prédio, eu tenho o maquinário, eu tenho um nome empresarial, ou se não tiver um nome empresarial, porque pode ser uma pessoa física jurídica, pode ser uma pessoa jurídica grande que está vendendo só um ponto. Você tem bem ou mal ali a marca, a ideia de que ali funciona uma certa atividade, tem uma clientela envolvida, tá? A questão é, a responsabilidade
sobre os tributos devidos pelo aquele ponto comercial, pelo aquele estabelecimento, ele vai funcionar da seguinte forma. Se a pessoa jurídica originária vende e para a atividade, o que adquiriu, ele vai assumir inteiramente a responsabilidade pelo tributo. Ele vai pagar toda a dívida sozinho e não tem nenhum tipo de direito de regresso ou solidariedade. Ele assume tudo. Já se o alienante fizer determinadas coisas, pode ser subsidiário, ou seja, há algumas situações em que você tem que falar, se o alienante fizer essas coisas, ele continuará respondendo pelo tributo e o adquirente do fundo de comércio será responsável subsidiário. Então, será o responsável subsidiário se o alienante prosseguir com a exploração da atividade. Então, imagine, por exemplo, que o cara vende o fundo de comércio, mas continua com atividades. Isso aqui, claramente, a pessoa que comprou aquilo, ela vai ser subsidiária. Então, primeiro vai se cobrar da pessoa jurídica que vendeu o fundo de comércio e depois você cobra do que adquiriu o fundo de comércio. Agora pode ser a seguinte situação. Eu tenho uma padaria, eu vendo a minha padaria e passo uns 3 meses sem trabalhar. Aí eu digo, pô, vou abrir outra padaria. Aí eu abro outra padaria em outro lugar. Se eu iniciar uma nova atividade em 6 meses, a contar da iniciação nova atividade no mesmo ou em outro ramo comercial, eu continuo responsável, eu continuo como contribuinte do tributo e a pessoa que adquiriu aquele meu fundo de comércio, ele vai ser subsidiário. Então notem que nós temos duas situações. A primeira grande situação, a pessoa vende um fundo de comércio, um estabelecimento e para a atividade comercial. Quem comprou assume toda a responsabilidade. Ele é responsável integral pelos tributos devidos. Outra situação. A pessoa vende um fundo de comércio ou estabelecimento. E ela continua na atividade. Ou ela para, mas em até 6 meses retoma uma atividade comercial, seja naquele ramo ou em outro ramo de comércio. Neste caso, a pessoa que vendeu o fundo de comércio continua como contribuinte, tá? E o que comprou será responsável subsidiário, ou seja, apenas numa eventualidade ele pode ser chamado a pagar o tributo. Ele se torna mais aqui, nesse caso, um garantidor do crédito tributário, tá? Nós temos algumas situações aqui que estão nos parágrafos, né? Do dispositivo. A seção não se aplica à aquisição em processo de falência e recuperação, exceto. Esse dispositivo aqui foi colocado pela legislação que cuida pela legislação falimentar no CTN. O que acontece? Quando a nova legislação, se eu não estou enganado, a lei de falências é de 2005, se a memória me falha. Quando se fez a lei de falências, o que acontece? Teve que fazer ajustes no CTN. Justamente porque você, na falência, muitas vezes você vende só alguns bens da empresa, né? Falência ou recuperação judicial, né? Então, você vai fazer uma recuperação judicial, você pode vender parte dos bens e a empresa continuar funcionando. Então, o que é que esses dispositivos tratam? Tentam regular essas situações em caso de falência. Diz o parágrafo 1º. A sucessão não se aplica à aquisição em processo de falência e recuperação. Então, essa responsabilidade por sucessão, ela não vai ser aplicada quando estiver falando de falência ou recuperação judicial. Porque a ideia de você vender uma empresa falida ou de você vender parte de uma empresa que está em recuperação judicial é justamente pagar os tributos devidos. Não há lógica a pessoa que está adquirindo ser responsável pelos tributos, já que justamente você vender, a venda tem a finalidade de cobrir os tributos devidos.
A cara da falência é muito claro. Eu vou vender patrimônio da empresa, eu vou vender a empresa toda, sei lá, para pagar os tributos, pagar as dívidas trabalhistas, pagar todo mundo. Quem compra não pode ser submetido a se tornar responsável tributário. Senão você iria inviabilizar o processo de falência, o processo de regulação judicial. Ninguém ia querer comprar. Agora, algumas exceções. Sócio de sociedade falida ou em regulação judicial, ou de sociedade controlada pelo devedor falido ou em regulação judicial. Ou seja, o próprio sócio compra. Ora, ele estaria aí tentando burlar o processo de falência. Então, eu quero me livrar das minhas dívidas, eu abro o processo de falência, vendo a empresa, eu mesmo vendo os bens da minha empresa, eu mesmo compro, abro uma outra empresa. O que no processo de falência pagou tributo, ótimo, se está ainda devendo, fica lá a dívida e eu estou limpo. Então, não pode. Então, se o próprio sócio, se um dos sócios da empresa falida compra bens dessa empresa falida no processo de falência, de regulação judicial, ele continua como responsável. Tá? Mesma coisa, parente em linha reta colateral até quarto grau, consanguíneo ao fim, do devedor falido ou em regulação judicial ou de qualquer dos seus sócios. Mesma coisa, eu vou garantir que não haja fraude no processo de falência. E identificado como agente do falido ou do devedor em regulação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária. A ideia aqui é o seguinte: essa sucessão onde o adquirente não vai ter responsabilidade tributária tem que ser um terceiro alheio ao processo de falência. Qualquer ligação que se prove com o processo de falência é sinal de burla. Tá? E tem um parágrafo terceiro. Em processo de falência, o produto da alienação judicial da empresa, filial ou unidade produtiva isolada, permanecerá em conta do depósito à disposição do juiz de falência pelo prazo de 1 ano, contado a data da alienação, somente podendo ser utilizado para pagamento de créditos extraconcursais ou créditos que preferem ao tributário. A ideia aqui é o seguinte: o crédito tributário é um dos primeiros a ser pagos. Ele só perde na fila aos créditos trabalhistas, que em geral são os primeiros a serem pagos, porque são questões alimentares, e os extraconcursais. O crédito extraconcursal, trocando em miúdos, é todas aquelas dívidas surgidas posteriormente ao processo de falência de recuperação judicial. E é justo que essas pessoas recebam na frente, porque elas estão ingressando numa barca furada para viabilizar o processo de falência. Senão ninguém ia querer participar de uma falência de recuperação judicial. Imagina um advogado que fosse trabalhar numa falência, sabendo que vai receber só no final. Não, ele tem que receber logo na frente. Então, o que acontece aqui? Chegou o dinheiro, você fica numa conta, esse dinheiro não vai poder ser mexido até que o crédito tributário seja satisfeito. Depois de satisfeito o crédito tributário, aí você vai pagando o restante da fila. Claro que se eu tenho créditos que preferem um tributário, como crédito trabalhista ou créditos concursais, eles poderão ser pagos antes. Tá? A sucessão, alguns entenderiam como punição, Paulo de Barros, seria punição? Eu não vejo nenhum tipo das sucessões. Algumas sucessões, claramente, é um processo natural, como a questão da herança, que nós vimos em gravações passadas. Alguns casos, por exemplo, sucessão de imóveis, seria o quê? A ausência do dever de informar, o dever de se informar sobre os débitos daquela empresa, daquele imóvel? Certamente não. Ou seja, eu vou comprar um fundo de comércio, eu não verifiquei quais são os tributos, então estou sendo punido. Enfim, eu acho que não cabe falar em punição no caso de responsabilidade por sucessão. Era isso que nós tínhamos por hoje. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.